Graça e paz da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Estamos juntos na Escola de Cristo para aprendermos lições espetaculares. Estamos juntos e hoje nós vamos falar sobre um assunto que diz respeito à nossa vida espiritual, mas também no nosso dia a dia, o tempo todo. Nós precisamos nos proteger contra as mentiras, contra as fake news que a cada dia aumenta hoje na nossa sociedade. Precisamos aprender, porque no mundo espiritual as mentiras, as fake news são muito mais reais e são muito mais deletérias, são muito mais enganadoras do que até no mundo social em que nós vivemos. Por isso nós precisamos conhecer a verdade para que a gente seja protegido contra a mentira. Então, não tenha medo da mentira. O que eu e você precisamos é conhecer a verdade. Quando a verdade faz parte da nossa vida, quando a mentira aparece, nós vamos detectar imediatamente. Por isso, a nossa grande necessidade é conhecer a verdade. Por isso, vamos aprender hoje desse assunto para que possamos ficar protegidos contra as mentiras. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença. Nós te agradecemos porque podemos contar contigo, com o Santo e Bom Espírito que é Deus, para iluminar a nossa mente, para entendermos e compreender a tua vontade por meio da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Jesus vai dizer como algo que protege a nossa vida em João capítulo 8, verso 32, é um verso muito conhecido, mas nós precisamos ler na íntegra. Jesus vai falar isso, João 8, verso 32, ele vai dizer assim, de forma muito clara para mim e para você, para que possamos compreender aquilo que deve fazer parte da nossa vida. Ele vai dizer assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nos liberta da mentira, dos enganos, é a verdade. E isso é muito claro. Por que nós precisamos nos proteger contra a mentira conhecendo a verdade? Por quê? Porque nós temos um inimigo, que é esse aqui, ó, no verso 44, Jesus vai dizer assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Pronto. O pai da mentira, das fake news, que é tão real hoje no nosso dia a dia, é o diabo. Ele começou isso desde o momento lá no Éden, quando ele enganou a nossos pais, Adão e Eva, mentindo. Então, ele é o pai, ele é o estrategista. Agora, nós só vamos ficar protegidos contra as mentiras, principalmente no mundo espiritual, se nós conhecermos a verdade. Esse é o segredo. Se alguém te apresentar, só para você pensar comigo, se alguém te apresentar 10 de presente para você, uma nota de R$100, você sabe com muita facilidade se ela é uma nota verdadeira ou falsa? Eu não sei, mas se alguém chega com uma nota falsa e dá para alguém que trabalha no caixa do banco, pronto, quando ele pega a nota, ele já sabe que aquela nota é falsa. Por quê? É porque ele conhece, ele estudou sobre as notas, as características das notas falsas? Não. Ele conhece as características da nota verdadeira. Porque ele conhece a característica da nota verdadeira, quando lhe é apresentada uma nota falsa, ele diz não, porque ele sabe as características da verdade. Então eu e você precisamos conhecer a verdade. Quando eu e você conhecemos a verdade, a gente não precisa ter medo das mentiras que são nos apresentadas. Ok? Então aqui está: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que nós precisamos. É isso que deve fazer parte da nossa vida. E aí, Jesus agora traz no livro de Mateus, no capítulo 7, algo interessante para a gente poder notar. E a gente está muito atento com relação a isso. Olha só, capítulo 7, nós temos aqui a partir do verso 21, mas no verso 15, Jesus faz-nos esse alerta. Olha o que Jesus diz, ó: acautelai, cuidado, tenha atenção, preste atenção. É isso que Jesus está dizendo, ó:
cuidado, no mundo espiritual você pode ser enganado, você pode sofrer com uma fake news, você pode sofrer com uma mentira, ok? Então ele diz, cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresenta disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha só, aqui está a maior mentira, e como a mentira ela tem um poder destrutivo. Jesus está dizendo, ó, você deve cuidar, você deve ter cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm, né, com ovelhas, mas estão vestidos, mas estão disfarçados de lobos. Elas vêm como ovelhas, mas dentro são lobos roubadores. Vem como ovelha, apresenta-se como ovelha, como aquele que conhece a verdade, ensina, mas eles trazem ensinamentos falsos para enganar vocês, para roubar aquilo que você tem de melhor, a sua confiança em Deus, a sua sinceridade. Pronto, então Jesus está nos alertando. E aí quando Jesus nos alerta, aí em seguida, no verso 23, ele dá um desfecho fantástico com relação a esse assunto. A partir do verso 21 ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então vai para o céu, não é simplesmente o fato de estar dizendo, numa igreja, da glória a Deus, aleluia, isso e aquilo. Não, chamar Senhor, reconhecer Deus, não é só isso. Porque pode-se estar fazendo isso com o objetivo de enganar. É isso que Jesus está dizendo. Aí Jesus diz aqui, ó, muitos, verso 22, naquele dia quando for julgado, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Olha só, esses aqui eram aqueles que realizavam muitas obras até sobrenatural, mas eram falsos, eram enganadores, estava vestido como ovelha, mas por dentro era lobo, roubadores, roubavam a sua confiança, roubavam aquilo que você precisava de Deus. E aí ele diz, ó, profetiza, expele demônios e fazem milagres, mas só para enganar. Por quê? Porque Jesus vai dizer no verso 23, então lhes direi claramente ou explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então Jesus está dizendo de forma clara que esses, olha só, que profetizava, expelia demônios, fazia milagre, Jesus não os conhecia. Eles enganavam as pessoas. Então aqui está, nós no mundo espiritual corremos um risco ainda muito maior do que no mundo social, onde a gente vê as mentiras a cada dia sendo maiores. Estamos num ano político, e aí as mentiras daqueles que são políticos a cada dia têm aumentado para enganar as pessoas, são as fake news. Mas no mundo espiritual é muito mais perigoso. Por quê? Porque o mundo espiritual, a espiritualidade é aquilo que vai te levar para uma relação com Deus, para a eternidade. Por isso que Jesus disse, olha, conhecereis a verdade vos libertará. E onde é que eu conheço a verdade? Meus queridos, a verdade a gente encontra na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que faz com que eu tenha um relacionamento com Ele. Porque Jesus disse, ó, de forma clara, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas vai entrar no céu aquele que faz a vontade do meu Pai. Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Eu só vou saber qual é a vontade de Deus pela palavra, pela Bíblia. E aí, ele vai dizer ainda, no verso 23, então lhes direi explicitamente ou claramente, nunca os conheci. Então o segredo aqui, para que eu e você possamos viver a esperança e a alegria da eternidade, é conhecer a Deus, é viver um relacionamento com Ele diário. Ou seja, e como é que a gente faz isso? Por meio da Bíblia, por meio do estudo da palavra, nós vamos desenvolver esse relacionamento íntimo com Jesus. Aí nós vamos conhecê-lo e Ele vai nos conhecer. E aí quando a mentira nos for apresentada, a gente vai dizer não. Por quê? Porque a gente conhece a verdade por meio da palavra. Então você e eu que estamos aqui agora, nós precisamos buscar esse relacionamento com Deus por meio da palavra a cada dia. Você tem buscado essa verdade para que ela te liberte dos enganos das fake news que é apresentado por muitos falsos profetas aí?
que não ensinam a verdade, mas ensinam as mentiras só para roubar o que você tem, roubar a sua espiritualidade e muitas outras coisas? Então busque a palavra, busque a verdade para que ela possa te libertar das mentiras, das fake news que os falsos profetas têm ensinado aí. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, ajuda-nos, Senhor, a estarmos ligados à tua verdade pela palavra, para sermos protegidos contra os enganos dos inimigos, dos falsos profetas. Nós te oramos por Jesus. Amém.